As mudanças na imigração do Canadá estão acontecendo. O ministro da Imigração, Mark Miller, e o ministro do Trabalho, Randy Bolsonaro, acabaram de anunciar aí nas últimas horas várias mudanças. Mas, além das mudanças, eu quero trazer nesse vídeo algo que ninguém está falando por aí, sobre como será o futuro da imigração e por que que isso está acontecendo. Então, se você quer vir morar no Canadá nos próximos anos, esse vídeo vai ser fundamental para você se preparar para chegar aqui de forma estratégica. Então, bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Meu nome é Cláudio, eu sou especialista no mercado de trabalho canadense e eu ensino os brasileiros a chegarem aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, ou seja, chegarem aqui contratados, começarem a trabalhar e em 2 semanas estarem recebendo em dólar. Então, se você quer aprender esse passo a passo aqui, clique na descrição desse vídeo e cai para dentro da lista de espera do nosso treinamento. Nesse vídeo eu quero falar diretamente com você que está me assistindo no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo sobre as mudanças que estão acontecendo na imigração. O ministro da Imigração ele anunciou algumas medidas que atingem principalmente os estudantes internacionais, mas essa não é a questão específica do vídeo. Esse é um vídeo totalmente diferente. Eu vou trazer para você aqui informações que ninguém está falando no mercado, ninguém está falando na internet sobre essas mudanças e por que que essas mudanças estão acontecendo e principalmente preste atenção no que eu vou te falar. Você tem que entender o que o governo canadense está querendo, o que o governo canadense precisa, o que as empresas do Canadá estão precisando nesse momento e nos próximos 8, 10 anos aí. Se você entender isso, você vai conseguir estruturar a sua vida e vai traçar estratégias para conseguir chegar aqui no Canadá, independente do caminho que você irá utilizar. Seja job offer, seja estudando, ou seja, através do programa federal aí, que já te traz para cá como residente permanente, beleza? Pessoal, é o seguinte, olha só, eu estou aqui no Canadá há exatamente 5 anos e 8 meses, tá? Eu cheguei aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, contratado, recebendo em dólar. O que acontece é o seguinte, o índice de envelhecimento da população, ele é muito grande, tá? E o Canadá, ele trabalha basicamente com a imigração para conseguir se manter, para conseguir continuar crescendo. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo aqui, tá? Na hora que eu colocar um vídeo para a gente analisar junto, quando o ministro do Trabalho ele fala exatamente o que vai acontecer nos próximos anos. Isso não é coisa da minha cabeça. Eu já percebi isso estando aqui, acompanhando o dia a dia, vindo como um trabalhador em uma profissão que o Canadá realmente precisa, que realmente tem demanda. E, além disso, o ministro está reforçando isso, nós vamos compartilhar na tela já já. Mas antes de chegarmos nesse compartilhamento desse vídeo, eu quero dar uma panorâmica rápida do que aconteceu no Canadá nos últimos anos. O Canadá, ele cresceu muito a população nos últimos anos, um pouco de forma desordenada. Muitas pessoas não sabem, mas receberam aqui no Canadá milhões de estudantes internacionais. E não é nada contra o estudante. Você precisa de entender o que aconteceu para depois você tomar as suas conclusões. Vários desses estudantes internacionais, para você entender, que chegaram aqui no Canadá, eles usaram o Canadá para pedir asilo político. Você sabia disso? O nosso país, os brasileiros, não é esse tipo de estudante. O estudante brasileiro que vem para cá, ele vem para se graduar e posteriormente tentar se tornar residente permanente. É lógico, contribuir para o país, mas diversos países do mundo. O brasileiro, gente, é a minoria dos estudantes internacionais aqui. Nós não estamos nem entre os 10 mais aqui. Vários estudantes de outros países, que eu não vou citar o nome aqui, utilizaram disso para chegarem no Canadá e conseguirem um asilo político, tá? Para pedirem um asilo político. E isso também ficou desorganizado. Eles ficaram aí meio que no limbo, espalhados em todo o Canadá. Isso é uma realidade. Então, quando você vê falando, olha, lugar tal tem muita gente desse país, tem muita gente do outro país, e não tem emprego, e a pessoa está sem visto, a pessoa está com visto de trabalho vencido, a pessoa está com visto de estudo vencido, foi porque essas pessoas também não deram continuidade nem nos programas de estudo que elas vieram fazer aqui. Mais uma vez, isso não se aplica a maioria dos brasileiros. O brasileiro ele não tem esse perfil, né? O nosso país não se enquadra nesses pedidos de asilo na maioria das vezes, porque é considerado um país pacífico, né? Teoricamente falando.
Então isso não acontece com o nosso povo, mas acontece sim com várias outras nacionalidades. Filhão, qual que é o problema dessa situação? O problema dessa situação é que essas pessoas que ficaram aqui dessa forma, elas não suprem a necessidade do Canadá. Isso aí é o primeiro obstáculo, tá? O segundo ponto muito importante é que vários imigrantes também saíram dos Estados Unidos de forma ilegal e vieram para o Canadá pedindo também asilo político. Como acham dificuldades nos Estados Unidos? E o Canadá é um país super aberto, é um país super acolhedor, eles também fizeram isso, atravessaram a fronteira dos Estados Unidos para cá pedindo um asilo político. Isso também foi dando, né, aquele movimento e fazendo com que várias províncias e várias cidades ficassem superlotadas de pessoas que vieram sem emprego, sem visto de trabalho ou sem visto de estudo, sem falar o idioma, sem terem uma profissão que o Canadá necessita. E isso aconteceu, é isso que a gente está vendo aí, relacionado a essas questões. O governo agora ele tenta resolver isso. E como que o governo está tentando resolver isso? Fechando um pouco as fronteiras relacionadas tanto ao número de refugiados quanto ao número de estudantes internacionais. Então muitas pessoas hoje falam assim, mas eu estou na cidade X e não está tendo emprego. Normalmente essas pessoas elas não estão com visto de trabalho, né? Então você tem que se atentar muito a isso e entender qual que é a real situação de cada pessoa. Porque quando você vem na internet, você fala assim, olha, a minha situação aqui no Canadá não está confortável, a minha situação no Canadá está difícil, tem muita gente que não consegue emprego, mas a pessoa não sabe qual que é a realidade, qual que é o status dessa pessoa, qual que é a condição profissional dela, qual que é o nível de idioma dessa pessoa. E essas pessoas, infelizmente, elas não relatam, elas não abrem. Então cria-se também essa falsa sensação de que todo mundo no Canadá está sem trabalho, que todo mundo está sem casa, que todo mundo não tem chance de crescer, e isso não é uma verdade. As coisas aumentaram de preço no Canadá, igual aumentou em todo lugar do mundo, mas as pessoas, por exemplo, que nós conhecemos, todas estão trabalhando. Não tem nenhum brasileiro que eu conheço que é homeless, que está dormindo debaixo da ponte ou que está empurrando um carrinho de supermercado aí, não. Tá, todos estão trabalhando, porque, mais uma vez, a proposta do Canadá Brasil, gente, é sempre divulgar a mensagem para a pessoa chegar aqui no Canadá legalmente, com visto de trabalho e com trabalho arrumado. Nem residente permanente chega no Canadá com trabalho garantido, né? A nossa divulgação é para vagas que estão contratando as pessoas do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. E essas pessoas já chegarem aqui recebendo. Então, não tem nenhuma pessoa que chega através de uma oferta de trabalho que está desempregada. Ela pode ter um ou outro problema, uma ou outra dificuldade de desafio, igual todo imigrante. Mas a nossa proposta é bem clara, chegar aqui com visto de trabalho, chegar aqui contratado em 2 semanas, receber em dólar. Então, diante de todas essas questões aí, muita gente fica passando a imigração, então, no Canadá vai acabar. Isso não vai acontecer, segundo o ministro do Trabalho, tá? Os planos de imigração irão continuar, só que você tem que atentar e entender agora o que aconteceu. Durante muitos anos, o Canadá ele trouxe, igual eu falei, vários estudantes internacionais. Alguns estudantes internacionais que solicitaram asilo, outras pessoas que atravessaram a fronteira de forma irregular estão no Canadá solicitando abrigo também. Essas pessoas não falam o idioma na maioria das vezes. Essas pessoas, elas não têm a habilidade, a formação que o Canadá precisa. O Canadá, ele vai dar uma freada nos estudantes, sim, mas ele não vai acabar com os estudantes internacionais. O Canadá, ele sempre prezou por trazer pessoas qualificadas. E esse qualificado, é muito importante que você que está me assistindo entenda, não significa ser só qualificado de formação educacional. Então, o que acontece? O Canadá, ele vai continuar trazendo estudantes internacionais e vai continuar trazendo trabalhadores estrangeiros. Só que isso, a partir de agora, o governo deixa muito claro que vai mudar. Então, preste atenção, se você quer vir para o Canadá estudando, você vai ter que vir estudar em um field, em um campo, em uma área que o Canadá necessita. Não adianta mais, porque o governo ele está limitando isso aí. Ele vai diminuir, por exemplo, o tempo de visto de trabalho para quem graduar, se a pessoa não estiver graduando em uma área que o Canadá necessita.
Então, por exemplo, se você está vindo para fazer Business Administration, o Canadá, ele talvez não vai nem te permitir ter um visto de pós-graduation, porque é uma função que não tem demanda, não é uma área super demandada. Então o Canadá ele precisa de quê? Se você está vindo para estudar medicina, se você está vindo para estudar algum curso da área de saúde, de enfermagem, se você está vindo para estudar alguma coisa relacionada a laboratórios médicos, né, a exames clínicos, se você está vindo para fazer um mestrado, se você vai trabalhar com pesquisas, né, que vai fazer realmente o país crescer, para ser um professor na universidade, numa faculdade, todos esses campos aí que você precisa de um high level, de um alto nível de educação, o Canadá, ele continua aberto para isso também, tá? Então, não vai parar a imigração também relacionada aos estudos, mas vai sim diminuir e vai limitar aquelas pessoas que vêm para o Canadá estudar, mas que, infelizmente, né, o curso que ela está fazendo aqui não vai agregar esse cimento para o país. Tá? Da mesma forma, os vistos de trabalho. O governo ele precisa dos trabalhadores qualificados. Hoje, o maior gargalo do país é a falta de trabalhadores qualificados que realmente fazem acontecer aqui. Acontecer em quê, filhão? Acontecer na infraestrutura. Né? O país está crescendo, o país continua sendo uma potência. Eu acabei de estar em Alberta, vim de Alberta agora, o país super rico, com muita riqueza para ser explorada, muita estrada para ser feita, ferrovias para continuar dando manutenção, tecnologia, né, que o Canadá está investindo muito nisso aí. Então eu preciso de pessoas com sabedoria, conhecimento, inteligência artificial, desenvolvimento, programação, área da saúde, para assistir, né, esse número enorme de pessoas que estão se aposentando no Canadá nos próximos anos. Nós vamos comentar isso nesse vídeo aqui. Pessoas da área técnica, né, do chão de fábrica, ali, de indústrias que não estão conseguindo repor esses funcionários, área de carpintaria, área de transporte, da logística. O país é enorme e o país tem uma demanda gigante. E o governo deixa isso claro, tanto no processo federal, para você vir para cá, através, direto com a residência permanente, sem precisar de visto de trabalho, né, que são as coisas específicas que o Canadá criou para fazer chamadas de estrangeiros que têm experiência profissional nas áreas que o governo coloca em demanda, praticamente 5 áreas ali. Então você tem que entender isso para você entrar no jogo. Se você não entender isso, você não vai chegar aqui no Canadá. E na área profissional é aquilo que eu venho batendo na tecla aqui há 5 anos. Você precisa entender o mercado de trabalho, se qualificar para isso, se preparar. Imigrar é um processo a longo prazo. Tanto que nesse vídeo aqui, o governo fala sobre as perspectivas e como que vai acontecer. Eu vou colocar ele do lado aqui e eu vou analisar ele junto com você. Confere aqui comigo, olha só. Esse aqui é o ministro do Trabalho, tá? O nome dele é Randy Bolsonaro, alguma coisa assim, me desculpe a falha aí na pronúncia do nome dele, tá? Mas o nome dele é esse aí. Olha o que ele fala aqui, presta atenção. 99% of economic growth in Canada is reliant on newcomers to keep coming to this country, full stop. Olha só o que ele falou, 99% do crescimento do país depende dos imigrantes. Tá? Ele fala que ainda, ponto final, ou seja, não tem como mudar essa realidade. É uma maneira bem clara de dizer que o futuro do Canadá vai depender de continuar a imigração. Olha só, vamos continuar aqui. Plan is critical and Mark and it's a delicate balancing act to get it right with the comprehensive approach that he's mapped out. But there's something else. By 2032, aí ele fala que, olha só, eu e o Mark, né, que é o ministro da Imigração, nós estamos trabalhando junto nesses pontos que ele observou aí mais críticos, né, porque realmente saiu um pouco fora do controle as medidas e a forma que o Canadá realmente abriu e liberou demais a imigração para pessoas, tá, e setores. Tá? Então, o governo ele errou nisso aí e agora ele está corrigindo essa rota. Vamos continuar. By 2032, our entire growth as a country, population growth, will be based on newcomers coming to this country. Olha só, mas tem mais alguma coisa. Até 2032, o crescimento desse país será baseado em recém-chegados que vêm para o Canadá. Ele deixa bem claro isso aqui, tá? Para o país continuar crescendo, vai continuar precisando de imigrante. Em 2032 vai depender 100% dos imigrantes.
And this is also against a backdrop. I'll go into a sector of the economy right now. E agora ele fala assim, eu vou entrar no outro setor da economia agora. Olha bem. 400,000 skilled trades workers will retire by 2032. 400 mil trabalhadores qualificados irão se aposentar até 2032. Ou seja, em 8 anos, 400 mil trabalhadores qualificados irão se aposentar. E mais uma vez, gente, o trabalhador qualificado não significa aqui no Canadá que é só você ter um curso superior, que é só você ser engenheiro, é só você ser médico. Não. Trabalhador qualificado são profissionais que têm habilidades que fazem a diferença. Habilidades na indústria, habilidade na construção, habilidades na área da saúde, tudo isso é um trabalhador qualificado, tá? Bora lá continuar. It's the great tsunami. It's just happening. Demographics is destiny. É um grande tsunami, né? Demografia, o crescimento demográfico, né, é o destino, né? Não tem jeito de ir contra isso, tá? With all the building that we're doing, the things that we want to achieve, we've got another demand of about 300,000 more skilled trades workers. E com tudo que nós queremos alcançar, com todas as construções, com todos os projetos que tem aí previstos, o Canadá, para realizar isso, além dos 400 mil que irá se aposentar, vai precisar de mais 300 mil profissionais qualificados para fazer o país crescer. Ou seja, são 700 mil pessoas que irão precisar de entrar no mercado de trabalho qualificadas, com as habilidades que o Canadá precisa. Porque ele vai deixar isso aqui bem claro, olha só. So you can see that we have a challenge of making sure we have enough people with the right skills. Olha só os desafios que nós temos que ter certeza que nós temos as pessoas certas com as habilidades certas. Então, não tem fechamento. Se você é o profissional que tem habilidade que o Canadá está precisando, as portas irão continuar abertas para você. Seja você vindo com oferta de trabalho, seja você vindo estudar em uma área que o Canadá precisa. Se você quer vir morar no Canadá, você vai ter que se adequar a isso aí. Vamos continuar aqui, ó. To get the right training, to fit into the jobs that are needed so that we can grow. E aí é que ele fala, né? Treinar as pessoas certas para se encaixar nos trabalhos necessários. Gente, tá muito claro, não tem como você que tá me assistindo se enganar em relação a isso, tá? Se você não tiver as habilidades que o Canadá necessita, se você não vier estudar em campos que o Canadá necessita, as portas da imigração estarão fechadas para você. Em compensação, se você fizer isso, as portas vão estar arreganhadas para esse tipo de profissional. Continuando para finalizar aqui, ó. We can grow the country. And that's why. E isso é para fazer o país crescer, tá? E aí ele fala aqui, ó. Mark and I and our departments are working so closely together. É por isso que o Mark, né, que é o ministro da imigração, e ele estão trabalhando tão juntos para fazerem uma coisa alinhada. Não tem como a imigração caminhar separada do mercado de trabalho, né? Eu venho falando nisso aqui também há muito tempo. Quem dita as regras, gente, da imigração é o mercado de trabalho. E ele fala... We have broken down silos between our ministries. É por isso que quebramos os silos, né? Quebramos as paredes ali entre os ministérios, né? Para trabalhar junto nisso aí, ó. That immigration and labor market needs are very closely tied together. Para que a imigração e o mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho, né, trabalhe para atender as necessidades do mercado de trabalho que estão intimamente ligadas à imigração. Bom, pessoal, então a mensagem está muito clara, tá? Pegue a data de hoje, que eu estou falando nesse vídeo, que você está assistindo esse vídeo, e pode escrever aí o que irá acontecer nos próximos 8 a 10 anos. Quer vir trabalhar no Canadá através de uma oferta de trabalho? Se qualifique, tenha experiência profissional, entenda o mercado de trabalho, se prepare no idioma, ou inglês ou francês, dependendo de qual região tem mais demanda para a sua área, para você realmente ser bem-vindo aqui. Você quer vir estudar? Venha estudando em áreas estratégicas, áreas que o governo esteja precisando de profissionais para que o seu curso, que o seu treinamento seja útil e possa te credenciar a entrar no mercado de trabalho e fazer o país crescer, o país prosperar, beleza? A imigração não vai parar, vai continuar sim, né? Tá muito claro essa mensagem.
E para mim não é surpresa alguma. Quem manda e quem dita as regras é o mercado de trabalho. Você quer vir morar no Canadá? Entenda o mercado de trabalho. Quer vir estudar? Entenda o mercado de trabalho para você traçar a sua melhor estratégia para conseguir chegar aqui, beleza? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua profissão, qual que é o seu plano, como você pretende chegar aqui no Canadá. E eu vou deixar 2 vídeos aqui no final. Um vídeo que eu fiz com o Joel lá em Alberta, né? Que eu fui conhecer Alberta, em breve vou trazer oportunidades para você. E um vídeo também falando sobre a feira de recrutamento que vai acontecer no Brasil nos próximos dias aí em outubro. Ou seja, se você é o profissional que o Canadá necessita, você vai ser contratado aí no Brasil na feira de outubro, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E mais uma vez, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre, um abraço!